Oi pessoal, tudo bem? Mais um Fazendo Arte no ar e nessa edição você confere documentário sobre a artista plástica e grafiteira Marilena Grolli. Nascida em Cáceres, no Mato Grosso, ela mudou para Campo Grande quando tinha 2 anos. Formada em artes visuais pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Marilena é conhecida pelas grafitagens em muros, telas e também por usar seu talento para dar forma a qualquer material reciclável. Além de ministrar cursos e oficinas, já realizou diversas exposições e mostrou sua produção artística no Brasil e fora dele. Em 2018, comandou o projeto Conexões Grafite, oferecendo oficinas e até festival de hip-hop à população da periferia de Campo Grande. Em 2019, participou do Festival Internacional Board Dripper, no México, que reúne alguns dos melhores artistas para promover e fundir a cultura da rua e do skate, o grafite e a importância da arte como ferramenta de comunicação social. Grolli também ocupa a cadeira 10 da Academia Feminina de Letras e Artes de Mato Grosso do Sul. Confira! Marilena da Silva Grolli nasceu em 1º de abril de 1973 em Cáceres, no Mato Grosso. Formada em artes visuais pela UFMS, em 2002, ela também é pós-graduada em arte e educação. A paixão pela arte começou na infância, quando reproduzia desenhos de gibis. Na escola, em vez de estudar, só pensava em desenhar. A arte foi algo muito natural na minha vida. Desde a infância, apesar de não ter ninguém na minha família que desenhasse ou que me incentivasse, a adentrar esse mundo das artes, na escola eu sempre senti uma necessidade de estar representando tudo que eu via através dos desenhos e às vezes eu me desfocava um pouco de estudar e acabei reprovando, ficando 3 anos na primeira série, porque eu ficava desenhando e tem vários episódios muito engraçados por causa dessa minha obsessão por desenho, Então, é algo que veio muito natural e todo mundo falava para mim, nossa, você tem muito talento, alguém te ensinou e era super natural. E aí eu dei sequência nessa minha vida de estar desenhando, de estar representando tudo, mas é claro que na época, como criança, eu não tinha a menor pretensão, E nem imaginava que um dia eu estaria ligado diretamente a esse mundo das artes visuais. Filha de Maria Coelho da Silva e Antônio Alves da Silva, Marilena Grolli se mudou para Campo Grande em 1975, aos 2 anos de idade, com a mãe e os 6 irmãos, após a morte do pai. Na adolescência, perdeu 3 irmãos. Os lutos causaram depressão na artista, que por muitos anos cultivou a dor dessas perdas. Tempos depois, libertou esse sentimento na série Tormentos. A morte do meu pai foi algo que eu não vivi diretamente, porque na época eu tinha apenas 1 ano e meio, A gente morava ainda em Cáceres e foi uma tragédia familiar muito pesada, porque na época foi o próprio irmão da minha mãe, que assassinou meu pai por causa de terras. E como a gente corria risco de vida, nós viemos fugido para Campo Grande, eu, minha mãe, meus irmãos. E aí, nesse momento, eu até então, criança não tem o racional, A gente tem só o sensível, eu cresci, mas a minha mãe nunca escondeu a verdade da gente. Quando eu tinha mais ou menos uns 5 anos, comecei a entender alguma coisa, a mãe contou toda a verdade, o que tinha acontecido, e nessa época eu fiquei muito revoltada com meu avô, que planejou a morte do meu pai junto com meu tio, com ele também, mas eu aprendi a valorizar muito mais a minha mãe, porque eu sei que ela salvou as nossas vidas vindo para Campo Grande, E aí acabou que nessa fase foi uma fase muito complicada, porque minha mãe viúva, sozinha, com crianças pequenas, o meu irmão era um bebê, eu também praticamente um bebê, com 2 aninhos. E nessa fase eu comecei, com 4 aninhos, comecei a ir para a rua mesmo, para ajudar a família de alguma coisa, catava verdura na feira, engraxava sapato, cuidava carro. Então, assim, vivi coisas que uma criança não deveria viver, mas sem aquele racional do peso, Porque para a criança não tem esse peso que a gente que é adulto tem. Hoje a gente sabe que não é legal uma criança passar por aquilo que eu passei, mas hoje eu vejo que foi importante até para me direcionar a ser a grafiteira que eu sou hoje, a valorizar tantos movimentos sociais que eu valorizo. E naquela época também, além dessa tragédia de ter perdido meu pai, eu tinha meus companheiros, que eram os meus irmãos,
E 2 desses meus irmãos, eles caminharam comigo nesse processo de vivência de rua, que foi o Antônio e o Isael. E, infelizmente, né, na minha adolescência, mais ou menos, já não ia mais para a rua, trabalhava de doméstica. Aconteceu 2 tragédias horríveis, assim. O meu irmão, de 16 anos, foi para uma fazenda para trabalhar e lá ele foi assassinado. Na época, deu uma grande polêmica em Campo Grande, teve várias passeatas, que foi a chacina da Fazenda Pena Verde, onde meu irmão foi assassinado com 16 anos. E um amigo dele também, que vivia lá em casa, também foi assassinado. E nessa época, sim, foi uma época que eu tentei, né? Graças a Deus não consegui fazer coisas erradas contra a minha vida, assim, mas a depressão foi terrível e eu fui acumulando aquela depressão. Pouco tempo depois, num acidente de carro, eu perdi um irmão que era o meu companheiro, assim, de vida. Então, foi 2 tragédias, assim, uma em cima da outra, assim, que me abalou muito. E 5 meses posteriormente, um outro irmão meu também, de 20 anos, infelizmente mataram, foi assassinado em Cuiabá, e foi muito terrível, porque eu fui reconhecer o corpo dele. Foi muito forte para mim, mas com o tempo eu fui percebendo que todas aquelas tragédias que eu vivi me tornou a mulher forte que eu sou hoje. Essa série Tormentos foi algo que veio bem posteriormente, após essas tragédias, foi algo que me resgatou mesmo, assim, porque até então eu não sabia como extravasar essa dor e essa angústia. Eu fiquei mais de 10 anos sem poder olhar foto dos meus irmãos, e aí eu comecei a criar umas pinturas que tem ainda imagens na internet dessa série Tormentos, que eram zumbis mesmo, assim. Eu só conseguia trabalhar com tom de terra, tons de sombras, tons escuros, e eram figuras muito sinistras e muito, assim, aterrorizantes mesmo. Mas eu falo assim, a arte, ela resgata, e eu extravasar aquilo naquele suporte foi importante para mim naquele momento e me resgatou. Toda a vida ela teve esse dom, que Deus de petitinha, de pequenininha, que ela gosta, que ela pegava papel, já fazia aqueles desenhos bonitinhos, de várias coisas. Agora eu estava falando, é passarinho, era boquete de flores, era taça com flores, e fazia, já desenhava aqueles quadros bonitinhos, e maneira que era muito importante para a gente que é mãe, para os irmãos, né? Até pelos amigos e as amigas. A carreira artística dela é bom, porque tem muito tempo que ela vem lutando com esse trabalho dela de artista, e já tem feito várias exposições também nas cidades. Ela toda a vida foi trabalhadeira. Muito trabalhadeira, uma menina que sabia tratar todo mundo, e todo mundo gostava dela. Uma menina que trata a mãe e os irmãos, a irmã, com muito carinho, com muito amor. Marilena trabalha com murais desde a década de 90, mas depois de cursar a Faculdade de Artes Visuais e se especializar em arte e educação, começou a pesquisar e estudar o universo do grafite e as técnicas de domínio do spray. Seu estilo está ligado aos cartoons contemporâneos, aqueles desenhos humorísticos de caráter crítico e que envolvem o dia a dia da sociedade. Quando eu comecei a fazer os primeiros murais, assim, né? Na época eu trabalhava até na Santa Casa, porque as pessoas não sabem, mas eu também sou instrumentadora cirúrgica e sou técnica de enfermagem, trabalhei muitos anos na Santa Casa. E na época eu achava aquele hospital muito triste, não existia desenhos nas pediatrias ainda naquela época. E aí, dali a pouco, com o passar do tempo, contrataram artistas para fazer no pronto-socorro, e aquilo foi virando uma febre. Eu vi que os consultórios médicos começaram a receber arte, todo mundo começou a receber arte. Então, assim, a arte, ela tem esse poder transformador, né? Nesse período, foi um período que eu senti uma necessidade de fazer uma faculdade. E eu vi um flyerzinho da Universidade Federal do Estado, lá vi curso de educação, na época era curso de educação artística, né? Hoje é de artes visuais.
E aí eu falei, gente, eu quero fazer esse curso. E eu sei que sozinha, eu comecei a estudar, comprava as apostilas, estudava, me dediquei, foquei, sem computador, sem nada, nada, só estudei por conta mesmo. E eu consegui passar no vestibular da Federal. Então, foi um sonho para mim absurdo. Só que eu trabalhava. Então, eu trabalhava das 18 da tarde, da noite, né? Até as 6 da manhã na Santa Casa. Então, assim, a noite inteira, e o curso era integral. E comecei a fazer a faculdade de dia e trabalhava à noite e dormia embaixo de árvore, nos cantos do Morenão, acordava babando, às vezes o professor me balançando. Então, assim, eu consegui levar o meu curso com muita dedicação e acabou que eu acabei servindo de inspiração para a minha turma e foi algo tão gratificante. Eu amava tanto, amo ainda, né? A turma que eu me formei, que eu sou formanda 2002 da Federal, que eu na minha cabeça eu falei, eu não posso me formar com outra turma, não posso. E na época eu engravidei no 2º ano de faculdade, para completar, trabalhando na Santa Casa ainda. Então, assim, foi muito difícil, mas foi muito gratificante. Terminando a faculdade, no 2º mês, pós-comemoração, eu já estava fazendo o meu curso de especialização, que foram mais 2 anos. Então, eu emendei 6 anos de estudo, assim, mas valeu muito a pena. A história da arte é muito forte, então é muito importante você entender o porquê de cada elemento artístico, né, histórico, foi constituído daquela forma. Isso te acrescenta enquanto artista e também acrescenta a retórica também, porque na época eu comecei, assim que terminou a faculdade, eu comecei a dar aula, então isso foi muito importante para mim, esse conhecimento, né, esse conhecimento ele é importante até para você criar um conceitual da sua obra, para você conseguir se inscrever num salão de arte, conseguir defender melhor o conceito da sua obra, né? E se entender. E com certeza me ajudou na minha identidade artística, me ajudou em todos os meus processos e até hoje me ajuda, porque eu estou gestora de artes da Fundação de Cultura do Estado por causa da minha faculdade, por causa da minha especialização, porque senão não teria essa oportunidade, né, de estar trabalhando dentro da minha área, de passar num concurso, né, e ter os benefícios também, né, que é você ser concursado e trabalhar com o que você ama e com o que você estudou para fazer. Eu trabalho com cerâmica, não estou trabalhando muito recentemente porque eu não tenho forno. Então, assim, sem o forno é muito complicado, né? Mas eu amo trabalhar em suporte que é descartado, em lixo, com suporte de lixo mesmo. Trabalhar, de repente, com um pedaço de lata que eu achei, nem tirar as bordas enferrujadas dela, trabalhar uma arte no meio, deixar aquela... Sabe, você usar os atributos que o elemento tem, que foi descartado, que é considerado lixo, e você transformar aquilo numa obra de arte. É um poder gigantesco, você está ajudando todo o planeta, né? Mas você pensa se cada pessoa fizer isso, tirar um suporte, né, do lixo e transformar em alguma coisa, né, que não seja uma obra de arte, seja um vaso, mas a diferença que a gente vai fazer para o nosso meio ambiente é absurda, né? A série que me deu muito prazer, que eu fazia e já vendia em seguida, hoje eu não tenho nenhuma obra dela, que é a série das bicicletas. Essa série das bicicletas, elas são muito características. Se as pessoas pararem para observar, ela possui elementos fálicos, elas possuem elementos críticos, ácidos, de humor também, sabe? Então, explorar esses elementos, né, sem agredir o outro, mas conseguir, de repente, criticar algo, né, do momento atual que você está vivendo através da sua arte, eu acho que isso também é a função da arte. A série de flores também, que é uma série bem importante, né, porque as minhas flores, se é uma rosa, ela tem o mesmo formato, é de ovo estralado. Se é uma tulipa, ela tem o mesmo formato, não importa. As minhas flores são aquelas flores, elas representam todas as flores. Então, assim, eu tenho situações muito únicas com essas flores, né? Um exemplo é uma obra Casse-Flor, que é uma negra backflower, e eu gosto de fazer os seios bem caídos, os elementos dos seios visualmente bem caído, e no bico do peito, assim, tanto masculino quanto feminino, eu coloco uma flor, né? Uma flor. Então, assim, tem elementos que eu coloco como uma crítica mesmo, né? Por que que o ser humano ele tem que seguir um padrão X, né, de beleza, que se isso fosse real,
não existia a tampa para cada panela, né? Marilena Glória é uma irmã muito abençoada, porque desde criança a gente sempre via esse jeito diferente dela, mais esforçada, foi crescendo, estudando e teve um interesse muito pela parte das artes. A gente via ela desenhando cada desenho legal assim, né? E a gente nem imaginava que ela ia se tornar no que se tornou, né? Ela leva a arte dela, leva o nome de Mato Grosso do Sul através das artes. E isso eu acho muito bacana, sabe? Eu me sinto orgulhoso pelas obras que ela faz, né? Apresenta. E ela é uma legítima representante da obra da arte no estado de Mato Grosso do Sul. Eu gosto um pouco mais dos animais, né? Quando ela desenha o peixe, o jacaré. Eu já notei que o jacaré é uma coisa que ela gosta muito de fazer. O que a gente vê nessas obras que ela faz, aí, principalmente grafite, ela sempre tem um jacaré ali. Então eu acho legal essa parte aí, eu admiro muito, bacana. Os animais, as aves, sabe? É muito bonito mesmo e eu gosto muito disso. O trágico e o cômico foram evidenciados na exposição Capengas, realizada em junho de 2010 no Centro Cultural José Otávio Guizzo, em Campo Grande. Nessa série, a artista mostrou indivíduos tortos na vida, que caem, levantam e recomeçam. Capengas é o nome de um personagem, dos personagens que eu criei. Primeiro eu criei, eles não tinham nome, né? Tem uns cotovelinhos avantajados, os musculozinhos são bem característicos. E quando eu criei essa série, eu queria um nome que combinasse com a estética visual que eu tinha acabado de criar, sem ter nenhum modelo, nenhum paradigma. Eu só criei aquelas imagens e com o tempo elas foram mudando um pouco, né? E aí eu lembro que eu fiz algo que eu fazia na época da Igreja Assembleia de Deus, que eu cresci dentro da igreja, né? Eu lembro que a gente tinha mania de abrir a Bíblia, fechava o olho e falava, Jesus, fala comigo, e colocava o dedinho, e aí abria o versículo que saía, a gente leia, olha, Jesus falou mesmo comigo. E aí eu fiz essa experiência para achar o nome dos capengas. É tão louco que tem gente que não acredita, mas foi real, cara. Eu estava assim, tinha mesa, peguei um dicionário Aurélio desses, normal. E aí abri o dicionário, fechei o olho, não falei Jesus fala comigo, não. Só coloquei o dedinho e quando eu abri, sério, estava escrito lá, capengas. E aí quando eu li o significado de capengas, eu fiquei louca. Eu falei, cara, é muito louco. Capengas, indivíduo torto no modo de viver, não sei o que, torto geral. Eu falei, torto geral? E os meus capengas são muito tortos, é uma orelha maior. Eu tiro essa coisa da simetria, porque nós não somos simétricos, nada. A gente tem um peito maior, outro menor, a gente tem, sabe? Então isso é legal. E aí virou capengas, eu já comecei a expor como capengas. E essa série dos capengas, eu já levei por vários locais. Uma que foi, vou citar essa porque foi muito importante para mim, foi uma vez que eu fiz um individual no Rio de Janeiro, num espaço tombado pelo IFAM, que foi no centro Eloneida Sturdert, no centro velho do Rio. Levei umas 50 obras, mais ou menos, e foi uma experiência maravilhosa. Então, eu consigo dialogar o que eu quiser através desse humor que transita pelos meus capengas. Falando especificamente da exposição dos capengas em Campinas, foi uma experiência maravilhosa, porque foi uma exposição numa galeria de um grande amigo meu, né? Que é o Álvaro Azan, que é um artista fantástico, e a esposa dele maravilhosa, Ione. Eles me receberam com muito carinho. Então, assim, foi um momento muito especial, porque a energia era super positiva, né? E acabou que não foi uma individual, foi meio que uma coletiva. Eu levei a série dos capengas e tinham outros artistas também expondo outras séries. E os capengas, em qualquer lugar que eles chegam assim, eles chamam muita atenção. Porque é bem diferente, né? Tanto é que tem pessoas que falam assim, mas é você que criou essas pinturas? Porque eles acham que as minhas pinturas não combinam com a minha carinha de boa moça. Então, assim, é muito interessante.
E na época, né, em Campinas, acabou que eu consegui, através da minha arte, estabelecer alguns laços que artisticamente foram muito importantes para mim, né? Tanto é que essa minha série, ela, independente da pessoa saber, né, souber se eu era homem, se eu era mulher, a minha série, através dela mesma, da imagem, ela conseguiu me levar a vários locais bem interessantes, até internacionalmente também. Um dos mais importantes festivais de arte e cultura de São Paulo, o Free Art Fest, já conta com 26 edições, sendo que na maioria delas, Marilena Grolli participou desenhando ao vivo e expondo. Atualmente, ela é curadora regional desse projeto e seleciona artistas sumatogrossenses para participarem dele. Com isso, ela integra o grupo de artistas da Free Art Agency. O Free Art Fest é a única exposição do mundo que distribui obras de graça. A gente reúne vários artistas, faz uma exposição e no final dessa exposição as obras são distribuídas gratuitamente. Durante a exposição tem apresentações de rap, apresentações de breaking, grafite ao vivo, tem a distribuição de livros, que é o Free Book Day, tem cinema marginal brasileiro e performance. Além de que cada edição tem um artista para poder fazer uma exposição solo e ele é o único que pode comercializar. É uma forma do evento apoiar os artistas que sempre estão apoiando as edições. O Free Art Fest já passou em várias cidades, Sorocaba, Campinas, Osasco, e entidades como a FATEC, Centro Cultural São Paulo, Beco do Aprendiz e na Cidade do México. Free Art Agência é uma empresa que presta serviços artísticos para o estado, para o município e para particulares, galerias, ONGs. Ela foi criada a partir do Free Art Fest número 1. Os artistas me procuravam para ter orientações de como entrar na cena da arte. E juntamos 10 artistas e criamos esse grupo. Eu conheci a Marilena quando fui expor na Fundação de Cultura. Através do artista Galvão Preto, eu fui convidado para fazer uma exposição lá. E Marilena fazia parte dessa equipe de produção. E ela me acompanhou todo o processo. A Marilena hoje é uma das curadoras e conselheiras do evento. Ela tem uma grande relevância por ser uma artista engajada e ativa na arte. Faz toda a ponte entre os artistas e o evento. Além de produzir o evento e participar, ela ainda divulga no seu currículo. Ela faz questão de divulgar nas suas redes e matérias. Ela tem ciência que o evento é de todos. A obra de Marilena tem temas de justiça social, meio ambiente, folclore e outros assuntos regionais. A técnica dela é multimídia, utiliza diversas culturas para criar a sua própria. Uma espécie de crossover, que junta técnica e estilo diferente. Marilena é uma artista antenada aos novos tempos. É generosa, sabe dividir os seus conhecimentos com outros artistas e sabe chegar e sair de qualquer quebrada. Quando ela vem em São Paulo, ela roda a cidade toda e volta cheia de amigos. Então, o Free Art, ele é, porque agora com a pandemia ele deu uma paradinha, mas a gente vai voltar com tudo, com o Free. O Free Art, ele é um projeto criado por um grande amigo, eu considero um irmão, um artista grafiteiro de renome internacional, que é o Jejo Maldito. E ele foi uma grata satisfação e é um amigo querido. E na época era a segunda edição, então eu participei de 26 edições, de todas as edições praticamente, tirando a primeira, né? É um projeto de importância ímpar para mim, porque foi o momento que eu consegui expor com artistas, né, de vários países, né? Porque é um projeto internacional e é um projeto que tem uma característica muito especial, que é de doação de obra de arte. O artista que vai expor, ele doa a obra. E a obra, durante o festival, através de senha, ela é doada ao público. Como assim doada? O público, através da senha, ele vai lá, ele tem direito de escolher a obra que ele quiser, que está exposta dentro da galeria, ele vai lá, entrega a senha e retira a obra e leva para casa. Então, eu achei isso tão bonito, tão importante, né? E tão importante artisticamente que as pessoas não têm noção. Um exemplo,
o público, ele está meio que avaliando o seu trabalho, porque ele tem a senha ali, ele pode escolher o que ele quiser. Então, tipo, se o seu fica por último, você vai falar, puxa vida, meu trabalho, entendeu? Fica aquele peso. Então, é uma forma de uma análise muito importante também, sabe? Porque a pessoa está pegando a sua obra de graça, entre aspas, porque não é de graça, eu acho que tem um valor muito maior quando alguém quer a sua obra, né? Ela tem o poder de ter qualquer obra, mas ela vai querer a sua obra, então isso é um peso importante. Sem contar as parcerias que a gente estabelece, os momentos que a gente vive, as performances, porque em quase todos os free, falando desse especificamente de Campinas, eu fiz live paint, né, que é arte ao vivo, gosto muito de fazer arte ao vivo, esse contato com o público, de estar pintando ao vivo, eu sou muito performática, eu gosto disso. E lá no free, nesse free de Campinas, eu lembro que eu levei um tecido enrolado, né? Uma tela grande enrolada, o tecido, estiquei numa grade, comecei a pintar ao vivo e todo mundo parava para ver, parou o bairro, foi maravilhoso. E aí tem um carro, até inclusive o carro na época era do Álvaro Azan, que estava trocentos anos encostado assim na calçada. E aí eu pinta aí, vamos pintar esse carro também. Cara, muito legal essas coisas assim. E aí eu falei, vamos, gente. Aí a gente pintou o carro lá e foi uma experiência maravilhosa. E tudo perfeito, né? Quando você vive cultura, tudo é perfeito. A cada edição do Free Art, parcerias são firmadas com outros projetos e ações culturais. Em setembro de 2019, a cooperação foi realizada com o Festival Internacional Board Dripper, na cidade mexicana de Querétaro. Criado em 2009, é um dos mais importantes festivais do mundo por promover e fundir a cultura da rua e do skate, o grafite, além de disseminar a arte como ferramenta de comunicação social. Marilena Grolli, Gejo, o Maldito, e o artista Fredoni Fone, do Espírito Santo, foram selecionados pela comissão do Board Dripper para representar o Brasil como curadores nessa edição. O Board Dripper, nessa edição específica, ele aconteceu em Felipe Carrillo Puerto, que é um bairro bem tradicional, bem antigo, né, bem histórico do México, lá de Querétaro. E eu fiquei por 30 dias no México, né? A gente conta praticamente uma semana só de viagem, porque é bem longe, né? São muitas horas de voo. E aí eu ainda peguei o meu voo lá do Rio de Janeiro, então tem mais o trajeto até o Rio, né? De ida e volta. Mas o projeto, né, Board Dripper, ele me convidou para fazer 2 murais. Só que, felizmente, os mexicanos gostaram tanto da minha arte que eles ficavam pedindo para mim, para eu pegar a minha arte e colocar no muro deles. E acabou que nessa brincadeira, eu, em vez de fazer 2 murais, eu acabei fazendo 5. Porque só parei mesmo quando eu não aguentava. Então, por 20 dias no México, eu grafitei quase que o tempo todo. E por uma semana, é claro, eu mereço, fui fazer um tourzinho, visitar o Museu da Frida Kahlo, as pirâmides, né? Viver toda essa experiência, mais uma experiência que, além da minha arte, né, e da troca, né, de conhecer grafiteiros do mundo todo, e é uma experiência única conviver com pessoas de línguas diferentes, né, de culturas diferentes. Então, assim, muito rico, porque eu nunca tinha vivido isso antes, né? E a arte me possibilitou isso. Eu conheci uma festa, eu fui ter uma festa lá nesse bairro, que foi a festa de São Miguel. É toda a cultura, né, de los muertos, que é incrível, né? A miscigenação religiosa, né? Uma mistura de tudo nessa festa de São Miguel, na mesma hora que os descendentes dos maias estão fazendo um ritual, né, de oferendas. A mesma hora está o padre fazendo uma procissão na mesma praça e outra que tem uma fanfarra aqui cheio de personagens vestidos de chaves e de outras coisas, todo mundo fazendo barulho ao mesmo tempo. Eu tenho um vídeo disso, é tão louco que você não consegue ouvir nem isso, nem aquilo, é só na sua cabeça, assim. É muito rico, é muito lindo. Então, eu me identifiquei muito com essa questão cultural no México, sem contar que a ONG que nós ficamos lá, eles nos trataram assim com carinho, com uma recepção incrível, um povo muito carinhoso,
uma preocupação intensa. E em relação às aulas de dança que eu participei lá, foi na própria ONG que acontecia umas aulas de dança e é claro que eu não poderia deixar de participar. Participei, foi uma experiência única. Acabou que eu ensinei os passinhos também do bonde do Tigrão. Foi mesmo. Para homenagear a Vila Nasser, bairro em que mora há mais de 20 anos, Marilena realizou o projeto de grafitagem no Centro Poliesportivo do lugar em 2016, embelezando o local com sua arte colorida e democrática. Uma oficina bem bacana, ministrada pela grafiteira, foi a de stencil, arte e grafite mural no primeiro Festival de Grafite da UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Para ela, o grafite é muito mais que uma manifestação artística urbana, é educação. Por isso, com o apoio do FEMIC, Fundo Municipal de Investimentos Culturais de Campo Grande, Grolli comandou o projeto Conexões Grafite em 2018, que ofereceu oficinas e até festival de hip-hop para a população periférica de Campo Grande. Eu fui uma das pioneiras das artistas aqui do estado a estar fazendo roda de conversas nas escolas, palestras, né? A estar levando o meu trabalho, a estar pintando, fazendo murais em escolas. E isso, assim, eu faço há 25 anos atrás, eu faço isso. Então, quando nem existia essa febre de artista estar visitando a escola, eu já fazia isso aqui. E eu sempre dava os workshops nas escolas ou nos centros comunitários, essas ações sociais, e eu queria muito ter a condição financeira de poder levar um material de qualidade, um spray profissional para eles, de levar um bonezinho, sabe? De levar um material que eu acho que é digno, né? Porque eu acho que até nisso é importante, sabe? A dignidade de você trabalhar com material de qualidade, porque na época da faculdade eu trabalhava com tinta latex e bisnaga, porque eu não tinha grana para comprar tinta, então hoje eu posso comprar minha tinta, isso é muito importante. E surgiu Conexões Grafite justamente por isso, porque eu já fazia o Conexões Grafites a vida toda e nunca tive condições financeiras de fazer. E através do FEMIC, que é o nosso fundo municipal, né, de incentivo cultural, eu resolvi escrever. Eu falei, não, vou colocar o projeto como eu gostaria de fazer. Escrevi o projeto Conexões Grafites e eu tive a grata satisfação de passar com esse projeto. Então, levar essas ações, né, nas periferias, era o que eu almejava fazer. E aí escolhi pontos estratégicos. A região aqui da Santa Luzia, eu falo Santa Luzia porque eu moro aqui na Vila Nasser, né? Eu sou uma moradora antiga aqui, mais de 20 anos na Vila Nasser, e tenho muito orgulho de fazer parte, né, da nossa zona oeste aqui, da cidade. E aí veio ali pela Santa Luzia, porque ali eu consigo abranger o Bom Retiro, né, que era a antiga Cidade de Deus, que agora virou Bom Retiro, Dona Dedé, Santa Luzia, aqui a própria Vila Nasser, em toda essa região. Então o polo foi lá, as pessoas podiam participar dessa oficina de graça, com materiais de qualidade, bonezinho escrito Conexões Grafites, bordado. E você ter esse recurso para você poder levar o que eu já levava antes, né, de graça, sem ter um recurso, com a melhor qualidade, porque as crianças de periferia merecem muito. E a satisfação que eles têm de pegar em um spray profissional de grafite pela primeira vez e aprender, sabe, como colocar o traço deles e ver a cor, porque assim, um spray de qualidade é outra cor, ele não escorre fácil, ele tem uma cobertura absurda, você pode pintar no preto que ele cobre. Então, assim, era o meu sonho. E futuramente, se Deus quiser, a gente vai fazer uma segunda edição desse projeto. E ele aconteceu aqui nessa região, na região do Los Angeles também, que é uma região bem longe, né? Pouca coisa cultural vai para essas regiões mais periféricas, mais afastadas, né? Então, abrangeu aquela região também. E também a região do Dalva de Oliveira ali, da Marçal de Souza, né? Que aconteceu ali na nossa aldeia urbana. Eu já participei de vários projetos ali juntamente com o Mano X, né, que é meu amigo das antigas e que também
me ajudou muito a desenvolver esse projeto do Conexões Grafites, e as outras pessoas da equipe também, que a equipe foi bem sensacional, o projeto foi maravilhoso, o retorno cultural e social foi bem grande. Eu fiquei feliz de ser convidado por ela para estar promovendo o evento que é Conexões Grafite, que era um evento voltado para 30 jovens nas comunidades, crianças, para ensinar o grafite, falar sobre o que é grafite, o que é picho, tipo assim, fazer umas oficinas super bacanas e passar o conhecimento, as técnicas. E aí eu tive a honra de ser convidado por ela para a gente participar, e a gente fez vários trabalhos nas comunidades, que no Marçal de Souza, Santa Luzia, Los Angeles, então só comunidade carente. Então, tipo assim, foi um trabalho super bacana, e era para atingir 30 crianças, e aí começava com 30 e acabava com mais de 50, então foi super gratificante, e eu fiquei super feliz por isso. E agora é uma pessoa incrível, que o trabalho dela tem a personalidade dela, né? Inclusive tem um trabalho dela aqui, que ela sempre me presenteia com alguma coisa aqui, sempre que vem na comunidade, sempre traz alguma coisa. E hoje ela é uma figura muito importante da cultura hip hop. E a gente está aí para somar e estamos para ajudar. E eu só tenho que falar bem dessa pessoa. Disseminar o hip hop como estilo de vida e movimento de ocupação de espaços públicos, colaborando para a construção de sua identidade cultural, foi a principal missão do projeto Sementes das Ruas, realizado de maneira remota no ano passado. Nele, a artista ministrou o curso gratuito de grafite com 10 aulas, totalizando 5 horas, elencando desde os conhecimentos básicos a variadas técnicas e até a confecção de um mural à mão livre. O material está disponível na internet. O projeto Semente das Ruas foi idealizado justamente porque eu gostaria de fazer uma aula de grafite, uma aula de poesia. Procurava no YouTube e não achava nada consistente, eram só coisas soltas assim. E aí eu resolvi então escrever o projeto, onde eu fosse ministrar aulas, e seria um projeto presencial que aconteceria nos 4 polos da cidade durante alguns finais de semana. Em seguida veio a pandemia, com a pandemia veio o isolamento, e mesmo assim eu queria dar continuidade ao projeto, então eu resolvi fazer ele virtual. Então nós gravamos 40 aulas, né, sendo 10 aulas de cada segmento do movimento hip hop, né, que forma a base do movimento, que é poesia, rima, o break e o grafite. E isso foi com o intuito assim, dessa moçada que vive aí sem condições de sair de casa, que não tem como fazer uma aula justamente porque é muito difícil de ter as aulas, e através desse projeto eles poderiam estar aprendendo em casa mesmo, não precisava sair, e teriam uma coisa que teria início, meio e fim. E no grafite, apesar de termos ótimos grafiteiros aqui, homens, eu optei pela Marilena Grolli, que é uma pessoa que tem uma representatividade, tem um trabalho muito bacana, ela é militante do movimento, e porque ela também tem uma didática muito boa, e porque eu gosto também dela, né? Então a Marilena foi e deu ainda um banho em todo mundo, porque ela gravou as 10 aulas dela em questão de 2 dias, eu acho, no máximo 3. A Marilena, ela está sempre envolvida com alguma coisa, não sei de onde tira tanta energia, mas a bichinha é voltada com muito afinco ao que ela faz. O grafite dela é um grafite super personalizado, com os capengas, né? Você vê o grafite dela e, em meio a outros grafites em qualquer lugar da rua, você vai saber qual é o dela, porque ele tem uma personalidade. Eu acredito que Marilena ainda vai fazer muito mais história, né? Nós somos aqui, dá para dizer que estamos ainda iniciando a arte de rua, né? Porque não faz muito tempo que nós começamos a ter grafite em todos os cantos da cidade. E
a marca dela vai ficar registrada aí em vários cantos. Então presta atenção aí quando você passar por algum muro que você vai ver a arte dela estampada. Concursada na Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, Grolli é gestora de artes do Núcleo de Artes Visuais e por isso já foi jurada, curadora e coordenadora de diversas exposições, salões e eventos artísticos. Também ocupa a cadeira 10 da Academia Feminina de Letras e Artes do Estado. Através da energia que expressa em sua arte, por meio das cores, Marilena é respeitada e admirada pelo público e por colegas artistas. Falar da Marilena Grolli, para mim, é muito fácil, porque nós estudamos juntos, vivemos nossa infância juntos. Para mim, ela é minha melhor amiga, irmã, the best friend. Nós convivemos juntas. Eu me lembro na infância, a professora já dizia de quem você copiou esse desenho, de quem você copiou essa redação. Ela escrevia muito bem. A imaginação dela sempre foi muito fértil para o campo das artes, né? E eu me lembro que ela chorava e dizia para a professora, não, eu criei esse desenho, eu criei essa história. E alguns professores, é um absurdo, mas duvidavam da arte dela. E hoje é um orgulho ver ela representando o Brasil no México, representando dentro do grafite, ver as obras dela dentro dos livros didáticos, sendo estudado nas escolas. É um grande orgulho. Vida longa, Marilena Grolli, a sua arte, vida longa a você, vida longa aos seus lindos traços. Com mais de 30 anos de carreira, Marilena Grolli é uma das mais conceituadas artistas do grafite em Mato Grosso do Sul. Para ela, a arte urbana é doação, e depois que o desenho vai para o muro, ele é do mundo. O grafiteiro tem que viver a rua. Você tem que ter ética tanto com os pichadores, quanto com os grafiteiros, quanto quem faz o movimento hip hop, que o movimento hip hop, ele é um movimento que agrega, né, todas as expressões urbanas, o rap, né, os b-boys, as big girls, o break, né, o grafite. Então, assim, é um movimento muito grande e é um movimento que ele abraça a comunidade de fato, né? E o grafite é doação porque em quase 90% dos casos você doa o seu material, você doa o seu tempo, você doa a sua pele, né? Porque a maioria dos grafiteiros, a gente acaba desenvolvendo melasma porque a gente toma sol há anos no rosto mesmo, literalmente. E você é pago, o seu pagamento, na realidade, é a satisfação de você saber que a sua arte ela vai conversar com diferentes, né, faixas etárias, com diferentes pessoas de classes sociais diferentes e que você vai agregar um valor, né, a um muro que antes nem sequer era notado, que ele começa a ter um valor. Não é só o que fica lá, não é só a obra de arte, a performance que você vive também. Você tirar o seu tempo para sentar ali, né, descansar um pouquinho na sombra, conversar com o morador de rua, ouvir a história dele, dividir uma Coca-Cola, dividir uma marmita. Então, isso também é doação, né? Sabe? Você doar o seu melhor, o seu ser humano, né? Então, o que eu procuro transmitir nas minhas obras de arte é justamente isso, que a arte ela tem que propor algum tipo de reflexão, algum tipo de diálogo, e ela não é puramente estética e ela nem deve ser. A arte, para mim, é a mais verdadeira e autêntica e preciosa expressão humana. E cada um se expressa de uma forma diferente. Então, por isso que é tão importante respeitar todas as formas de expressão humana. A dança, a música, a arte urbana, todo movimento artístico, independente onde ele tem a sua característica embasada. É só isso, é a expressão humana.